E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade então aqui nossas aulas de programação, a nossa gravação das aulas, a gente vai agora falar um pouquinho sobre o comando switch, né? Muita gente chama de switch case. É um comando de decisão ou comando de seleção, tanto faz, que não é tão utilizado quanto o comando if. Porém, ele é um comando bastante útil porque você consegue trabalhar com várias possibilidades, né, dado que o comando if, juntamente com o comando else, ele é basicamente para trabalhar com dicotomia. A gente já viu variações na aula anterior, mas é para trabalhar com dicotomia. Então a gente acaba acostumando a usar o comando if else e acaba deixando de lado alguns outros comandos. É muito difícil você pegar um código, né, de programação que está trabalhando com switch case, mas é um comando muito legal. Até porque ele tem umas coisas que não tem no comando if else, como por exemplo uma configuração default. Né? Se você não atendeu nenhuma das instruções ali que você colocou dentro do case, né? Nenhum dos casos, você tem um comando default no final que ele executa uma operação padrão, digamos que. Né? Então é um pouco complexo para entender no início, até eu mesmo fico gaguejando aqui para tentar passar para vocês. Claro, porque sem vocês terem uma visão, o código funcionando, algo lúdico, é um pouco difícil mesmo de ser trabalhado. Mas nada muito complexo para a gente programar, depois vocês vão ver que isso é besteira, é fácil de fazer. Então vamos lá, pessoal, vamos aí para como funciona, o que é a sintaxe do comando switch case, e logo de imediato a gente já desce pro nível da IDE e aí a gente já começa a fazer a programação, tá bom? Então como é o comando switch case? Eu já dei um spoiler, né? Mas vamos lá. Como ele funciona? Assim como o comando if, o comando switch ou o comando switch case, as pessoas chamam assim, é uma estrutura de decisão ou de seleção. Mas devemos utilizar o comando switch quando o programa deve escolher uma entre várias alternativas para um determinado valor, ou seja, quando não tem dicotomia. Né? Então fica um pouco mais fácil da gente trabalhar. Bom, como é a sintaxe? Então a minha sintaxe começa com a minha condição de teste, isso vai acontecer sempre. E dentro da minha condição de teste eu posso ter respostas possíveis dentro dessa minha condição de teste. Ok? E essas respostas são chamadas de case. Então eu tenho uma case, né? Uma case constante ou uma case só. No caso da resposta 1, né? No caso dessa case, eu tenho aqui um bloco de instruções para a resposta 1. Para o meu caso 1. Aí eu também tenho aqui, eu coloquei N aqui, mas é para não ficar para o caso 2, para o caso 3, para o caso 4. Né? Então eu tenho N possibilidades, casos diferentes, e da mesma maneira que eu tenho N bloco de instruções a serem executados, né, de certo modo, né, quando a gente entra dentro desse caso. E eu também tenho que colocar o break. Agora, se o break significa pausou, não vou executar mais nada, eu já encontrei aquilo que eu quero. Agora, se eu perpassei por todos os casos e não consegui encontrar aquele, né, definido, eu tenho um bloco de instruções padrão que fica ali dentro do meu default. Ok? Então, é um comando muito mais completo, um pouquinho mais complexo, muito mais completo. Não é tão utilizado, mas ele é bastante útil. Vocês vão utilizar certamente nas aulas e também na programação aí, na vida de vocês. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Eu peguei o exemplo da apostila do professor Vitório. Como eu falei, eu gosto de citar aqui as fontes, né, de onde eu tiro. É uma apostila que eu recorro bastante, é uma apostila bem lúdica. Então, eu peguei um exemplo aqui. Então, qual que seria o exemplo? Eu quero simular uma calculadora, vou fazer uma calculadora. Eu gosto bastante, pessoal, de usar essa expressão. Inclusive, há um tempo atrás, eu participei de uma reportagem, fiquei meio tímido ali na reportagem, mas eu utilizei isso. Quando me perguntaram qual a importância de você ensinar programação para as pessoas. Mas aí era o contexto para crianças, né? Nesse caso, vocês, a gente já sabe a importância, né? A gente tem a disciplina, né, das nossas AEDs, a gente tem a disciplina que são as tendências da carreira do profissional de sistemas de informação. Eu já falei para vocês isso massivamente. Então, qual que é a importância de eu ensinar programação para a criança? Ela entender o funcionamento das coisas, ela pegar uma calculadora e não simplesmente usar aquela calculadora. Ela entender o que tem por trás do funcionamento da calculadora, a lógica, a programação. E uma vez que você entende a programação de uma calculadora, naturalmente, o processo de fazer cálculo matemático tradicional, se é que eu posso chamar assim, que é você pegar um papel, né, um caderno,
e o seu lápis e fazendo cálculo, ele fica muito mais interessante, porque você não imagina o cálculo de uma maneira... Para que eu quero usar isso na minha vida? Né? A gente sabe muito bem para que a gente usa cálculo, mas o aluno, muitas vezes, quando ele está aprendendo operações aritméticas básicas, ele não sabe muito bem ainda. Mas quando você aprende operação aritmética básica e usa uma calculadora e programa uma calculadora, cara, isso muda toda a maneira com que a gente aprendeu a aprender durante a nossa vida. Né? Então, fora essa minha parte filosófica aí, eu gosto de usar exemplos de calculadora. Até para adultos isso é interessante. Então vamos lá. Você vai então simular uma calculadora com 4 operações básicas. A gente já sabe que tem biblioteca para isso declarada, então vai funcionar. Onde você vai solicitar a digitação dos 2 números e depois da operação desejada. Isso é uma operação chamada postfix. Okay? Tem a infix, que é você digita valor, operador e outro valor, e tem a postfix, você digita valor, valor e o operador. As primeiras calculadoras eram do tipo postfix. Depois vocês podem procurar no Google aí, que vocês vão ter uma informação mais detalhada acerca disso. É bem interessante. E aí, você vai utilizar o comando switch, de acordo com sua operação, né, que você quer, o operador básico, e você vai imprimir o resultado. Tá bom? O bloco default só será executado caso você não digite nenhum operador válido. Quais seriam os operadores válidos? O sinal de adição, o sinal de subtração, que é natural, o sinal de multiplicação, que no computador vocês sabem que não é o X, é o asterisco, e o de divisão, que não é aquele símbolozinho, né? Bolinho, tracinho, bolinha embaixo, e a barrinha deitada para a direita, né? Não a contrabarra, a barra. Tá bom? Se você não digitou nada disso, ele vai entrar no default. Então aqui eu tenho o exemplo, tá, pessoal, de como funciona o código, só para, ao invés de eu ficar digitando aqui o código para vocês e tudo mais, na verdade eu vou digitar também, mas só para a gente passar aqui por ele para vocês entenderem, né? Para a gente não perder a linha de raciocínio. Então olha só, eu coloquei aqui como operador float, na verdade, porque eu quero trabalhar com número real, minha calculadora pode trabalhar com número real também. Número 1, número 2 e também um operador do tipo char, tá bom? Do tipo caractere, não é tipo número, né? Tipo real, float, é um caractere. E aí o comando printf digite o primeiro número, o operador e o segundo número. Aqui na verdade ele fez um infix, tá? Nem foi o postfix, mas tudo bem. Então o primeiro número, aí é só uma questão de eu mudar isso aqui, tá, pessoal? Mudar essa parte do meio. Então eu vou armazenar o primeiro número dentro de num1, o operador dentro de operador e o segundo número dentro de num2. Tá bom? E aqui eu vou começar o switch, e esse meu switch vai tratar quem? Operador, né? Ele é o meu teste. Então caso o meu operador seja mais, então printf o resultado é N1 mais N2, break, para, executa essa linha aqui, né, essa parte, e depois ele para, vem para a parte de cima. Caso for menos, caso for vezes, caso for dividir. E tem o default também. Só que o default colocou aqui o operador inválido, e o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né, a preguiça, acabou ficando aqui no 1, no 2 e não precisa disso aqui, tá bom? O mais aqui não precisa. E depois aqui o return 0, a gente não precisa de usar o system pause, somente o return 0, tá bom? Vamos lá então para a nossa IDE, vamos fazer isso aqui para ver se de fato funciona. Vou abrir aqui um arquivo novo e vou chamar ele de, vou salvar, vocês sabem que sempre é interessante salvar, colocar na minha área de trabalho, eu vou tirar aqui esse nome padrão, vou colocar como aula 7, uma vez que essa é a nossa 7ª live, tá bom? Vou copiar aqui a instrução básica, comando básico aqui para a gente agilizar o nosso processo. Aqui também o return, né? As últimas linhas. Aqui eu já começo meu código. E eu também, como vocês sabem que eu gosto de fazer, eu gosto de colocar no meu cabeçalho aquilo que eu vou fazer para não ter que ficar dando Alt Tab, né? Saindo aqui. Então, eu gosto de colocar sempre aqui. Beleza? Quando fica muito grandão assim, ele escapa da linha, eu vou dando um Enter aqui para ele ficar mais bacaninha. E aí, pessoal, vocês podem criar aí o jeito de programar de vocês, tá? Eu faço desse jeito aqui, vocês podem criar o jeito de programar de vocês. Antes de eu
dar continuidade aqui na minha ideia. Deixa eu ver como tá o chat. Como é que estão a galera aí? 19 pessoas. E aí, pessoal? Manda o link do canal. Opa, beleza. Mandaram o link do canal aí pra seguir. Beleza, vamos ter mais um seguidor aí. Ative o sininho também, galera. O Vinícius tá falando aí. E aí, pessoal? Estão entendendo a parte básica aí? Me dê um feedback aí de áudio ou no chat. Tá tranquilo? Eu vou começar a programar o switch case agora, hein? Sim, beleza. Tranquilo, tranquilo. Gustavo aí, beleza também. Vinícius, tudo no esquema, beleza, show de bola. Tá tranquilo. Elô gostaria de falar. Vai, Elô. Levantou a mãozinha? Vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Eu vou replicar, na verdade, tá, pessoal, aquele código, mas explicando ele um pouquinho melhor, né, para vocês. Então vamos lá. Eu vou declarar aqui agora como float. Então eu vou colocar N1 e N2, ok? Float. E vou declarar como char também. E vou chamar de OP. Não vou ficar de preguiça. Não. Tá bom? Vou colocar o operador para não ficar de preguiça aqui. OP poderia, né, confundir um pouquinho. N1 e N2 eu acho que já nem confunde mais vocês. Tá bom? Bom, aí olha como funciona a sintaxe. Deixa eu trocar aqui, ó, do switch. Obviamente, primeiro eu vou pedir para digitar, né? Deixa eu primeiro pedir para digitar, então. Né? Então, printf. Então, aqui eu vou colocar do jeito que... Deixa eu fazer o postfix, tá? Para vocês verem que não tem diferença. Digite número. Vamos lá, digite. Primeiro número, vírgula, segundo. Digite primeiro e segundo número e após o operador desejado. Tá bom? Só para mudar um pouquinho o exemplo. Então, vou usar o comando scanf. E aqui eu vou colocar o código de substituição de acordo com a ordem que eu instruí o usuário do meu programa, do meu sistema, a digitar. Então eu pedi para ele digitar primeiro e segundo número, e esses números são reais, né? São flutuantes, aqui são floats. Então, percentual F, e depois eu pedi para ele digitar um caractere, que é o operador, né? Então, ele digita aqui o C. E aí, eu vou colocar na ordem as minhas variáveis com o E comercial, simbolizando que eu estou armazenando, endereço de memória, tá bom? Então, vou colocar aqui N1, depois o N2 e depois o operador, ok? Que é do tipo char. Tá bom? Vamos verificar se ele está armazenando, se tem algum erro de sintaxe. Então vamos lá, vamos digitar ali, sei lá, 12, digitar também o 10,2, opa, tem que ser o ponto, né? 12, 10.2 e o vezes. Beleza? Armazenou os três. Pessoal, não digitem vírgula, tá? Costume aqui, né, de usar o teclado do lado direito aqui da calculadora, você digita vírgula. Não faz diferença em algumas aplicações. Nesse caso aqui faz diferença. Vírgula, ele vai matar o seu programa, tá bom? Então digitem ponto. Beleza, está armazenando. Agora vamos aqui para a sintaxe, né, do switch. Eu vou deixar um espacinho aqui, não precisa, mas um espaço aqui no código só para ficar mais interessante, mais fácil de visualizar. Então vamos lá, switch. Beleza, switch. Dentro eu vou colocar aquilo que eu quero avaliar, então eu quero avaliar quem? O operador. Ok? E o comando switch, ele vai ficar aqui entre chaves. Tem gente que gosta de colocar a chave na frente aqui do comando, né? Eu gosto de colocar assim para ficar mais fácil de identar. Aqui nesse nosso exemplo está na frente, tá vendo? Aqui, depois aqui. Eu gosto de colocar ele aqui assim. Aí agora eu vou colocar os meus casos. Então, ó, case, ok? Vou colocar o meu caso. Então, case tem que colocar entre aspas simples aquilo que eu quero trabalhar. Aspas simples porque eu estou falando de um caractere. Se fosse um número, eu não precisaria do aspas simples.
A gente já falou isso em aulas anteriores, tá bom? Acho que vocês devem se lembrar. Então, ó, aspas simples, eu vou começar aqui com a adição, ok? E aí eu coloco dois pontinhos, né? Olha como essa sintaxe ela é muito mais completa, eu não estou dizendo complexa, ela é muito mais completa do que as outras, né? Olha o tanto de características, né? De modelos de escrita distintos que ela tem. E aí eu vou utilizar aqui o comando printf e depois um break, ok? Então meu printf, eu já não vou colocar tão detalhadinho aqui, o resultado eu já vou colocar direto, né? Depois eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Então eu já vou colocar printf, já vou colocar a soma direto, tá bom? Aliás, como eu estou trabalhando com float, eu vou colocar aqui uma coisa que o Vinícius me alertou há um tempo desse aí. Depois eu vou falar para vocês. Coloquei o float aqui e vou colocar o resultado da minha operação, que seria N1 mais N2. Aquilo que eu quero com a minha operação. Tá bom? Ponto e vírgula e o meu comando break. Ok? Tá bom? Então, ó, ficou parecido com isso aqui. Beleza. Vou fazer um teste para ver se está funcionando, para ver se está legal. E aí vocês vão ver aquilo que o Vinícius tinha me falado numa das aulas anteriores. Né? Vamos executar aqui. Então vamos lá. Eu tenho que digitar o mais, tá, pessoal? Porque eu só fiz para o mais. Então vamos lá. 2, Enter, 3, Enter, mais. Enter. Aí ele colocou para mim aqui que é 5. Ok? Só que ele colocou, eu digitei 2 e 3... e eu coloquei o 5, e ele apareceu um tanto de zeros aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aqui, que muitas vezes pode atrapalhar, pode me deixar um pouco confuso. Então, o que eu vou fazer? Sempre quando eu quiser exibir resultado de float, e eu não quiser uma quantidade grande de casas decimais, eu posso colocar um ponto e a quantidade de casas decimais que eu quero. Então, se eu colocar ponto 2f, na hora de eu colocar... eu acho que é ponto 2f, tem tempo que eu não faço isso. Então vamos lá. 3, 3 e mais. Aí ele só deu 2 casas decimais. Tá bom? Como eu vou estar trabalhando com números reais aí, eu vou fazer multiplicação, vou fazer divisão, certamente às vezes vai acontecer a grande quantidade de casas decimal. Mas vamos utilizar só 2 aqui como exemplo. Professor, eu poderia utilizar 1, poderia utilizar 3, poderia deixar 6. Tanto faz. Aí fica de acordo com a aplicação de vocês. Nesse caso, eu vou colocar 2 aqui só para vocês verem como funciona. E o Vinícius me chamou a atenção numa dessas aulas aí e eu falei que depois eu explicaria com calma, né, para não confundir. Bom, agora eu vou utilizar a técnica que foi utilizado aqui, ó, que é a técnica da preguiça. Por isso que apareceu aqui embaixo, no operador inválido, apareceu uma soma, nada a ver, né? Provavelmente esse programa aqui ia dar erro, ele não executa esse programa, tá? Essa linha aqui ia dar erro. Então eu vou usar a minha técnica da preguiça com muito cuidado aqui, né? Não precisa de saltar a linha, mas eu vou saltar, tá bom? Só para não confundir vocês verem separadinho, né? Então aqui eu já vou fazer o meu defull agora, né? Defull, 2 pontinhos, e eu coloco o comando operador, o printf, a saída, né? Operador inválido, tá bom? Professor, precisa de saltar a linha? Não, pode colocar na frente, não tem problema não. Então, a printf, vou colocar aqui na frente para vocês verem, ó, operador inválido. Professor, você continua não colocando acento nas coisas que você faz, né? Então, da mesma maneira que eu não tinha ensinado vocês a colocar o ponto 2f para usar 2 casas decimais ali no float, eu não vou ensinar acento agora para não confundir vocês. Um dado momento aí eu vou passar isso para vocês, tá bom? Bom, então agora aqui dentro do meu case, ó, para menos, eu vou fazer o quê? N1 menos N2, ok? Para asterisco, que seria o vezes, né? Eu vou fazer o quê? N1 vezes N2. E para divisão, desculpa, né? Eu vou fazer N1 barra N2. Tá vendo? Não tem mistério. Beleza? Vamos executar aqui para ver se está com algum errinho.
e a gente fazer um teste, né? Vamos começar aqui, vamos fazer uma operação de subtração. Então, 5, 1 e depois o menos. Beleza, ficou o 4 ali. Vamos fazer agora uma operação de multiplicação. 5, 5 e depois o vezes. 25, ok? Tranquilo. Vamos fazer mais uma operação aqui, agora de divisão. 10, 2, par. Lembrando, pessoal, que eu estou utilizando um pós-fix, tá bom? Estou colocando o operador depois, né? No exemplo que tem ali, que eu vou mandar para vocês ali na nota de aula, o operador está no meio, igual a gente é acostumado a fazer. Mas, né, eu já falei para vocês aqui por que eu estou usando isso. Só para dar uma exercitada em uma coisa diferente, para vocês entenderem um pouquinho da história. Beleza? Ah, professor, mas aí eu tenho default para eu digitar alguma coisa louca, não é? Então vamos lá, vamos digitar aqui 2, digitar 2 de novo e vou digitar um caractere especial, qualquer coisa aqui, não sei, um cifrão aqui. Então ele fala para mim, operador inválido, isso a gente nem trabalhou, a gente nem fez esse cálculo, tá bom? Só faltou aqui a gente fazer algum cálculo aqui com um número real, então vamos botar aqui para ficar fácil, né, um valor para não confundir muito vocês, 10.5, né, que não é muito difícil ver qual que é a metade de 10.5, né, ou seja, vou dividir por 2, vou colocar a barrinha aqui, e ele ficou 5,25, tá bom, com duas casas decimais. Se fosse um número, né, com muitas casas decimais, uma dízima periódica, ele pegaria duas casas decimais apenas, tá bom? E esse aqui, então, é o nosso comando switch case, sem muito estresse, não é muito complexo. Ele tem muitos detalhes de sintaxe, mas depois que você entende esses detalhes, não tem problema nenhum para você poder trabalhar com eles. Vamos voltar para o chat para a gente ver como é que estão, se a galera tá aí. E aí, pessoal? Entenderam o switch case? Viram funcionando aí? Sim, não? Me dê um feedback aí. Ou de texto ou de áudio. Henrique, beleza? Tranquilo, Gustavo, Igor, José, Lorenzo, Yuri. Tranquilo, né? Tá indo, galera no áudio aí. Elias manda sempre feedback de áudio. Legal, Elias. Eu gosto também do feedback de áudio aí. Pois pra mim aparece aqui uma... Quer ver? Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Aparece aqui, ó. Estatísticas do apresentador. Aí fala quantas as pessoas estão falando, ó. Então eu tô falando pra caramba. 39 minutos, o Elias falou 41 segundos. O Lorenzo falou 46 segundos. Então é legal isso aqui, né? Em algumas atividades a gente pode usar esse recurso aí pra fazer uma arguição com vocês, né? Enfim. Pessoal, pra gente não estender demais, uma vez que essa aula vai pro YouTube e aulas grandes fica ruim para assistir, eu gosto de assistir aulas pequenas, né? Que sejam objetivas, né? Mas eu sei que eu sou uma pessoa que dá um pouco de voltas, né? Apesar de eu gostar das aulas mais concisas, não faço isso, né? Vamos voltar aqui só pra gente finalizar. Então aí a gente tem mais 2 exercícios aqui para vocês, um pouquinho mais complexos, mas nada absurdo, tá bom? Então aqui eu tenho o exercício 4 e o exercício 5 referentes ao switch case e os exercícios 1, 2 e 3 referente ao comando if else aninhados. O que a gente vai fazer? Eu vou precisar que vocês agora façam esse exercício de maneira individualizada, porque eu observei que algumas pessoas aí... só eu que falo, né, Felipe? Eu observei que algumas pessoas aí estavam muito assim, na aba dos grupos, né? A pessoa não está fazendo muito os exercícios, deixa que o grupo faz, eu pego ali uma pessoa ali tipo Vinícius, tipo o Álvaro, né? Tipo o pessoal que já fez programação, o Elias, o José, o Lorenzo e outras pessoas aí, desculpem por não lembrar o nome de todos aqui, já fizeram programação. Então eu vi que os grupos estão meio que apoiando neles. Vai lá, faz aí, Lorenzo, né? Faz aí o Vinícius, enfim, o Álvaro. E aí, pessoal, fica ruim. Então o que eu vou pedir para vocês? Fazerem os exercícios individualmente, esses 5 exercícios, e mandar para mim até na segunda-feira que vem, às 23h59. Vocês vão ter uma semana para fazer, porém, a nossa aula termina às 10 horas. E agora são 8h38. Seria mais ou menos o horário do intervalo. O pessoal falando, pior que tá mesmo, o pessoal tá concordando comigo ali. É perfeitamente possível, com sobras, mesmo que você não tenha entendido muito bem, perfeitamente possível
você fazer esses 5 exercícios agora e postar hoje mesmo. Eu poderia colocar para hoje mesmo, mas eu não vou fazer isso com vocês, tá bom? Eu vou deixar vocês me entregarem até... Eu vou colocar no domingo, né, pessoal? Segunda-feira não, segunda já tem aula, né? Então eu vou colocar no domingo até as 23h59, tá bom? Vou permitir que vocês coloquem para mim, para eu poder ficar avaliando o que vocês estão fazendo. Eu estou percebendo que muita gente não está fazendo atividade. Na atividade avaliativa do primeiro semestre, eu quebrei o galho de vocês, a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Eu quebrei o galho, não peguei pesado. As pessoas que tiveram dificuldade para fazer os grupos, eu dei nota boa basicamente para todo mundo. Eu pedi para fazer programas com 2 pessoas gravando, aulas com 2 pessoas gravando. Teve aulas que teve uma pessoa só gravando e eu dei nota boa, tipo 9,5. Eu só tirei um pouquinho de ponto, pessoal, para vocês entenderem a minha nota, para aquelas pessoas que não executaram o programa ou não narraram adequadamente. Teve gente que falou, oh, esse código faz isso, faz aquilo, e não executou o programa. E aí como que eu vou saber se não tem erro? Né? Então preciso de executar o programa, preciso de ver funcionando, igual vocês observam que eu faço. Eu não faço, eu falo, vamos ver se tem erro e tal, e executo o programa. Tá bom? Então preciso que vocês façam igual a mim. Eu já acabei a aula, já pausei aqui a aula no